Olá, pessoal. Hoje a bola está rolando em Foz do Iguaçu. Mais um novo episódio em Foz do Iguaçu. E hoje temos uma honra em receber uma das pessoas muito relevantes para a nossa cidade, que contribuiu não na gestão passada e nessa gestão também pretende contribuir muito. Quem é você, Adnan? Me fala de você. Agora a bola está com você. Você. Oba! Bom, primeiro obrigado, Júlio, né, recebo aí essa bola, essa visão de futuro, essa visão global de Foz do Iguaçu, com muita honra aqui no teu programa. O Adnan é uma pessoa que acredita no futuro, acredita na transformação através do esforço humano, da posição, da luta. Esse é o Adnan. Estamos aqui na política porque acreditamos nisso. Mas, ô Adnan, você é contador, é matemático, é contábil? Qual a sua formação? Você nasceu em que lugar e você está aqui quanto tempo em Foz? Me fala sobre isso. Eu sou formado em economia na Universidade Federal do Paraná, sou apaixonado por matemática também. Eu tenho mestrado em desenvolvimento econômico na Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e estou fazendo agora doutorado na UNILA, aqui na Universidade Federal de Integração Latino-Americana, tenho muito orgulho, também na área de economia internacional. Eu sou nascido em São Paulo, vim com 2 anos de idade aqui para Foz do Iguaçu, bem pequeno. Meus pais migraram de São Paulo a Foz do Iguaçu em busca de oportunidade. Meu pai fez a vida aqui, principalmente enquanto empresário no Paraguai, em Cidade del Este, né, indo e voltando todos os dias, atravessando a ponte, e mais ou menos essa é a minha origem, né, o meu berço, o meu estudo, resumidamente, o meu currículo acadêmico também. Ah, legal. Ó, Adnan, você também faz parte do Codefós, lá a parte econômica do Codefós, não é isso? Qual eu também faço parte, mas você também faz parte, não é isso? Sim, a gente participa das reuniões do Codefós. No primeiro mandato nosso, os 4 anos, praticamente todos os anos fizemos lá e tivemos cadeira lá presente, representando oficialmente a Câmara. Este ano eu sou presidente da Comissão Especial de Desenvolvimento Econômico na Câmara, então também venho acompanhando aí os trabalhos e participando do Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu. Viu, gente? Vocês ficam sabendo, viu como contribui? Ó, Adnan, eu me lembro que foi graças a você que você conseguiu reformar a Lei do Silêncio. Lembra que eu fui lá no teu gabinete, pedi para que você nos ajudasse? A gente ali na Covinópolis, a gente não conseguia dormir sossegado, porque era muita barulheira, e você conseguiu mudar aquela lei, que foi um trabalho, assim, meio árduo, né. Que você tem a falar ali, o que nós podemos melhorar mais nessa lei? Que eu acho que ela tem ainda uma deficiência, no meu entendimento, mas aí eu queria ouvir a sua E opinião. foi vamos dizer, uma conquista importante, né, iniciado com uma demanda que você trouxe, junto com outros moradores da Cognópolis e de outras regiões de Foz do Iguaçu também, né. Temos lá na Avenida das Cataratas, nosso amigo Guilherme, que tem uma pousada lá também, né, um abraço aí. Todos então tinham essa preocupação que sempre tinha, volumes de música, buzinaço, corrida, moto, bagunça fora do horário permitido. Principalmente em locais que deveriam ser locais residenciais, locais de descanso e não de agitação. E aí a gente fez uma alteração na lei já existente, na lei orgânica e na lei já existente. Essa alteração, ela propiciou o prefeito, seja quem for, a colocar limites de acordo com o recomendado pela lei federal. Federal. Só que ela ainda não determina exatamente quais são os critérios exatos. Ou seja, ela diz assim: olha, o prefeito deve, em suas competências, delimitar. Então, ela não delimita, vamos dizer, cobra o prefeito a delimitar. Então, tem uma questão indireta, ela não é direta, ela é indireta. Ela é um grande avanço. Agora, pode-se, acredito assim,
pode-se melhorar ela ou pode-se conversar com o executivo sempre para atualizar essas normativas que vêm por decreto executivo, sem passar pela Câmara. Inclusive, quando o Ricardinho esteve aqui, o vice-prefeito, eu comentei com ele. Aí, até eu falei assim: "Estou pensando até em pedir uma audiência pública para ver se a gente cria um ajuste nessa lei", porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu cheguei a trabalhar em Copacabana, em Botafogo, e às vezes tinha que trabalhar à noite. E lá tem boate, tem o som não incomoda morador nenhum. Por quê? Porque eles obrigam as casas de show ter todo um ambiente acústico, um tratamento acústico para não atrapalhar as famílias. E aqui, a nossa lei ela precisa entrar nesse processo de regulamentação, porque, por exemplo, ali na região que eu moro, que tem muitas chácaras, então tem muita casa de evento, o pessoal faz som aberto e ainda incomoda, apesar da lei, e aí a gente liga lá para a polícia, não adianta nada, Dina, parece que não, sabe. E é isso que você falou, não existe um gap nesse sentido. Aí o vice-prefeito falou: "A solução seria uma audiência pública para ver se a gente", até você fala com o presidente da câmara. Eu falei: "É, talvez eu vou pensar nisso". Mas acho que não precisa de uma audiência pública, do jeito que você está falando, o executivo pode criar a normativa. Sim, o executivo pode. É claro que sempre quando está claro na lei, quanto mais claro, mais específico na lei, é uma garantia sempre maior. Então, é possível também fazer uma audiência pública para que se já esteja na lei os critérios exatos, né. Então Mas você acha que a necessidade de uma não a gente você acha que um vereador não pode provocar essa alteração? pode sim, pode, com E certeza. você não tem vontade de nos ajudar nisso não, Dina? Porque você tem você é um cara competente, eu te admiro muito. A Você gente sabe que eu lá falo você, que eu admiro você, Calito, o uhum. João Moraes, são pessoas que, assim, que a gente sabe do trajeto político, do conhecimento, o nível, né, o nível de conhecimento que você tem. Claro que sim, eu posso propor uma alteração. É claro que quando vem uma audiência pública em um tema um pouco polêmico, claro que para a gente não é polêmico, é claro, É claro, mas para muita gente é polêmico. Para poder. quem faz rave, para quem faz, promove festas, para quem então, gera dúvidas. Sempre quando tem esse tipo de tema polêmico, ou de polêmica em geral, a audiência pública é boa, porque aí ela respalda mais Ela respalda mais a a lei a nova. lei nova. É. Como foi o caso, lembra, não era uma lei, mas era uma decisão importante do Porto Seco. Por ser. A gente podia simplesmente sentar ali com as autoridades e fazer pressão. Mas quando tem uma audiência pública, fala: "Nós fizemos audiência e olha, foi praticamente um consenso que não deve ser naquela localidade". É, Então respaldo, tem uma força é maior. uma força maior. Né, então, o vereador ali propôs, da onde ele tirou? Da cabeça dele? Foi 2 3 que foram conversar, Mas foi tem uma continua audiência aquele pública. processo de que você só pode pedir uma audiência pública por ano? Não, audiência pública não, dá para pedir mais, é que aquilo foi uma A população do João Moraes. foi o João Moraes naquele momento não queria fazer muitas audiências públicas e tal, então Parece que a audiência pública demanda também muito recurso da Câmara, é verdade? não, na verdade, o recurso ele já é uma contratação da Câmara, pra empresas terceirizadas, né, que fazem a sono a questão do som, das imagens e tudo mais. Mas hoje o corpo interno da Câmara, dependendo do horário que for a audiência, não precisa nem utilizar essa contratação externa da terceirizada. Mas se for utilizar, já existe uma contratação para tantas horas por mês ou por ano que pode ser utilizado. Então esse custo não aumenta com a audiência pública, ele é utilizado aquilo que já foi contratado, né. É, então, e isso que você está falando, se a gente tem uma lei mais justa, né, mais, ampliada no sentido que, por exemplo, o cara pode ter casa de show, nós não somos contra isso não, eu não vou a show, você não vai a show, a gente vai pô. Só que tem que ter o ambiente acústico, como acontece em Copacabana, acontece em Ipanema, no Rio de Janeiro, entendeu?
Lá, pô, você vai em São Paulo, tem casa de show, um bairro elitizado, pô. Mas não atrapalha o sono das pessoas. É O verdade. que a gente não pode permitir é o cara fazer show à noite, de madrugada, num ambiente aberto, porque incomoda as pessoas, né. Claro, claro. E a pessoa tem que trabalhar no dia seguinte, como é que fica? Eu acho que todos têm que ser respeitados. Quem quer Respeitado. fazer festa tem que ser respeitado, e quem não quer ter o sossego tem que ser respeitado. Então, hoje existe a tecnologia que permite com que os 2 possam ficar satisfeitos. Pô, eu fico grato porque você sempre foi uma pessoa, o Adnan é uma das pessoas, assim, eu tenho muito carinho e respeito por você, porque eu sei da tua seriedade, você é uma pessoa séria, comprometida com a cidade, você é uma pessoa comprometida com a cidade, né. Então isso é gratificante, né. Eu amo muito Foz do Iguaçu. Assim, a minha infância inteira, minha vida inteira praticamente foi aqui. Meus amigos de infância, tudo, né. Minha construção da minha família. Mas mais do que isso, mais do que o amor que eu tenho, é uma esperança que esse amor traz. A esperança de que no futuro Foz do Iguaçu possa ser uma das melhores cidades do mundo. Eu sempre falo isso. Isso não é só uma esperança emotiva, né, isso é porque eu enxergo a capacidade de Foz do A Iguaçu. gente a gente sabe, a gente consegue ver uma capacidade, né, ampliada da cidade, quer dizer, ela tem tudo, tudo, né. Adnan, agora tem uma coisa, assim, que me incomoda muito, é a questão do transporte. Inclusive o general prometeu que ele ia reestruturar o transporte, ia colocar mais terminais, né, restituir, e ele saiu agora com a notícia de contratou uma empresa para fazer um estudo, para ver qual é o modelo adequado para se implantar. Eu até acho que ele está no caminho certo, porque nunca nessa cidade nenhum gestor se preocupou em fazer um estudo de como que o transporte. Você está lá na ponta, você sabe que a população vai, procura o vereador lá reclamar, não é isso? E aí, o que que você pensa sobre transporte público? A tua visão? Bom, primeiro que nós precisamos de um novo modelo de transporte público. Isso é um fato. O modelo de hoje não serve às necessidades de hoje. Ele foi desenhado há 30 anos, não sei se é 20 ou 30 anos atrás. Enfim, há muito tempo atrás, para não errar. É. E esse novo modelo, ele tem que vir certamente de um estudo para entender quais são os fluxos hoje que o trabalhador pega, que o estudante pega, que o turista pega, que o cidadão que vai passar com a família pega, quais são os principais fluxos, horários e tudo mais. Entender como vai resolver tecnicamente, se precisa mais do que um terminal ou não, se vai ser ônibus que vão até o terminal, do terminal vão para outros bairros, ou vai ter bairro, como é que vai ser. Então, esse estudo vai trazer à luz todas as informações que a gente precisa para um novo modelo. Muda. E depois do estudo deve-se ter um debate com a comunidade, porque o estudo ele mostra, né, os sinais verdadeiros, né, os dados, tudo mais. Mas quem pega o transporte, também tem os professores que estudam esse tema, tem os estudantes desse tema de mobilidade, tem os técnicos formados, tem todos esses podem dar opinião. Então eu acho que primeiro o estudo, que está corretíssimo, e depois o debate com a comunidade em Parece geral, que ele falou que vai para fazer validar e ajustar o que precisa ajustar antes de fazer um novo contrato. Né. eu acho que é por aí o caminho, também concordo contigo. Agora tem uma coisa que eu defendo a tarifa zero. Defendo e acho que a tarifa zero ela representa um passo muito relevante, assim como a saúde, a educação, ela é mantida pelo Estado, e eu acho que o transporte deveria ser mantido pelo Estado, né, como subsídio. Não que eu digo que tem que ser estatizado, mas que o Estado esteja presente. O Estado já está presente, ele é privatizado, mas quem paga o transporte é a prefeitura, né, então o Estado está presente. E aí mas eu entendo que a tarifa zero, ela tem um impacto muito grande, por exemplo, na saúde chega a ser 87%. Você já chegou a avaliar sobre esse impacto que o transporte da tarifa zero dá na saúde? Sim, tanto é que quando se teve
a tarifa zero para os estudantes, que foi votado no ano passado, né, na gestão passada, a ideia era que se começasse pelos estudantes e depois fosse abrangendo outras classes. E a próxima classe seria todos que vão ou para um exame, ou para uma consulta, ou para um atendimento médico, né. Então, assim, e vai se ampliando isso, né. Hoje nós temos, se eu não me engano, pra terceira idade, temos para estudante, né, tal. Então, ampliando aos poucos, isso é importantíssimo. Agora, nós temos que pensar isso dentro de um novo modelo, porque também É lógico. o custo que nós temos hoje do transporte para a administração pública pode impactar, se a gente fizer só sem planejamento uma tarifa zero, pode prejudicar o orçamento da saúde ou da educação, então a gente não pode tirar de áreas essenciais para fazer isso. Então há uma forma de se pensar, mas talvez essa forma seja num planejamento gradual até se chegar a isso, para que não prejudique outras áreas, outros setores. Por exemplo, um dos problemas seríssimos na saúde é quando o médico marca um fisioterapeuta, por exemplo, para um idoso, tá? A fisioterapia não é no posto, ele tem que fazer fora do bairro, geralmente é no centro. E aí, como é o idoso, o filho tem que levar, ou a filha tem que levar o pai, ou, né, Exatamente. o idoso até o. E geralmente a fisioterapia não é uma, são às vezes 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Exatamente. Então, fazendo um cálculo E aí bem grosso mesmo, volta. o ida e volta. O cara chega a gastar R$ 350 por mês, né, com essa tarifa agora do transporte. Para o Vai cara que ganha três salário, vezes 4 vai dar 24, 24 vezes 5 vai dar uns R$ 120. Não vai não dá tanto assim, eu acho, tipo 3 vezes não, por porque mês. 2 pessoas. 2 pessoas dá Porque, 200, olha, é 240, porque vai o pai e vai a pessoa acompanhando, então ele são 2 pessoas. é bastante, R$ 240 é É muita coisa. bastante mesmo, porque quem faz fisioterapia pelo SUS, mais de 90% é porque realmente precisa, e realmente precisa. Então, talvez 10% teria condição de fazer particular, mas mesmo assim prefere no máximo 10%. É. E Então esse 90%, R$ 240 faz muita muita diferença, né. diferença. E tem um outro impacto também na questão da gestante. A gestante também tem um problema sério, porque ela precisa fazer aquele exame, Claro, e aí acompanhamento, né. acompanhamento, então para ela, se torna muito caro. E o que que os médicos estão lá na ponta, eles reparam? Que ele marca a fisioterapia, e aí o paciente não dá continuidade porque falta din-din no bolso. Ou ele marca lá para a gestante deixa de ter o acompanhamento pré-natal. Então esse é um dos problemas seríssimos que tem na saúde com relação à tarifa. Quando você põe a tarifa zero, você favorece essa condição, você favorece uma saúde melhor para a população. Tem um outro dado interessante, que é a questão seguinte: as pessoas passam a frequentar mais o posto. Com o transporte gratuito, ele vai com mais frequência, ele passa a ter mais acessibilidade. Sim. Isso é o estudo que tem, né, então você vê, só na saúde. Agora na área econômica, que é a área que você manja muito, você manja muito. O estudo fala, a Associação do Transporte, né, de São Paulo estava falando, o impacto chega a ser 40% na economia, porque o empresário deixou de pagar aquele 6%. Vale transporte, né. Sim. Vale transporte. E o indivíduo que não paga vale transporte, ele pega esse dinheiro e aquece a economia no final de semana. Isso é uma coisa. Certamente. Não, tem um estudo que fala a vantagem não só para o trabalhador, mas para o próprio empresário de uma tarifa zero. Aí eu vejo assim, como um ideal de cidade, de mobilidade, eu acho super interessante essa ideia. Mas ela deve vir, por que que eu falo isso? Até pela experiência que nós tivemos esse último ano, com o passe livre que a gente deu para os estudantes. Então a diminuição da arrecadação foi tão grande, que tiveram que ser suplementado o orçamento do Fostrans mais do que o previsto. Então teve que tirar de outra secretaria. Será que E falta de planejamento. por falta de planejamento? Porque, por exemplo, Caucaia tem 350.000 habitantes, mais do que Foz. 350.000 habitantes. Lá o prefeito usou o quê?
o imposto progressivo. Mauá, no Rio de Janeiro, a prefeitura usou o IPTU, o royalties de petróleo, Uhum. né. É, Aí tem o que você tem que fazer é justamente isso. Paranaguá, por exemplo, o cara taxou o porto em 1%, e esse 1% ele conseguiu transporte no Paraná. Paranaguá é nosso aqui, Sim. entendeu? Então, quer dizer, tem vários exemplos que você pode. Aqui em Foz, o governo anterior até fez esse cálculo, e tanto é que no mesmo período ele aumentou o STARF, Foi, né. foi. Então, a fonte de arrecadação para pagar o passe livre para os estudantes é o aumento do STARF. Só que no final das contas não bateu, foi insuficiente, ou seja, o aumento do STARF não conseguiu suprir a diminuição da arrecadação proveniente do passe livre. Pô, mas a Dinã, Foz do Iguaçu é a cidade mais privilegiada do planeta, porque nós temos o Porto Seco, que não podemos taxar, Não, que é não, tem então, muitas ideias. tem muito É dinheiro é ali. por isso que eu te digo, tem Você que ter um tem o programa Parque Nacional que você pode taxar, Uhum. você está entendendo? Você tem o royalties da Itaipu, você tem o imposto progressivo e você tem também o STARF. Quer dizer, você tem 5 opções para se estudar, e eu acho que valeria a pena a Câmara levantar um processo, um debate, criar um debate, uma discussão na sociedade. Uhum. O que nós queremos para a nossa cidade? Nós queremos o melhor. Sim. Se for possível implantar em outra cidade, por que não é possível implantar na nossa cidade? Nós temos 5 opções. Adnan, Tem o ISSQN também. FFN, quer dizer, você tem várias formas de se Uhum. implantar. Eu acho que merecia, já que estão se pensando em fazer um estudo, aí, ó, general, ó, uma sugestão, já que está fazendo estudo, pensa, põe essa empresa para pensar qual é a forma de pegar. Você concorda? Eu acho que valia a pena. Claro, Já que claro. tem uma empresa, bom, por que não discutir, né? Certeza, tem que colocar todas as boas ideias no papel e fazer os estudos, Estudo. né. Concorda? Eu acho que e aí, eu não sei se essa empresa vai levar você, a Câmara, para discutir, né. Tem Eles vão lá, eles vão fazer o projeto, mas vocês vão discutir esse projeto. E se vão permitir que a sociedade possa ir lá e temos que discutir, tem que fazer audiência pública, não só uma, tem que ser várias, vale. né, com certeza. Por isso que eu falo que tem que ter esse debate com a comunidade. Esse debate com a comunidade tem que ser em audiências públicas e convidar Agora, teve uma coisa que eu gostei muito que você fez, foi a questão do autismo. Hum. Fala o que você fez com o autismo aqui em Foz do Iguaçu. Olha, infelizmente, Foz do Iguaçu, a demanda está muito maior do que pode ser os atendimentos, principalmente no CER4, que é o Centro de Especialidade e Referência, aqui de Foz do Iguaçu. Então, assim, hoje precisaria de uma reestruturação, de muito mais recurso, de muito mais profissionais, para suprir totalmente a demanda do autismo em Foz. Mas a gente, enquanto vereador, fizemos o meu mandato, fez algumas coisas importantes. Importante. A gente, primeiro, apoiou algumas entidades, como, por exemplo, a Aspas, que é especializada em atendimento a autistas. Eu estava lá na Câmara quando você fez a menção e tudo disso. Exatamente. A gente apoiou com emenda, com utilidade pública e tudo mais. Também conseguimos imprimir mais de 3.000 manual, né, do autismo para distribuir em comércio, os serviços turísticos, hotéis, para que as pessoas saibam como lidar. E as pessoas acham que esse manual é uma coisa bobinha, não sei o quê, mas esse manual esclarece. Muito esclarecedor, é um manual Tem que ter tudo digital, nem todas as pessoas têm acesso. bonitinho, colorido. Eu lembro, eu vi bem didático, muito didático. Sim, é bem importante. A gente apoiou outras, tá, a gente destinou mais de R$ 600.000 em emendas impositivas para o atendimento de saúde mental e autismo e especialidades em geral, mais de 600.000. Ó, viu, gente? Eu fico sabendo o que coisa não faz. Que às vezes a pessoa fica, o cara tá lá, o cara faz. Pois é, né, de nós, você sabe disso. Né. Enfim, do que está ao nosso alcance, a gente E deu tem todo o uma suporte. coisa que você está falando, por exemplo, na educação, né? A gente sabe, eu acho que hoje há muita falta de professor. Por quê?
Isso é um estudo, tem. Por que que hoje as pessoas não querem ser professor? Porque o cara vai dar para a sala de aula, chega lá para dar aula para 25, 35 alunos, você não tem diagnóstico, aí tem aluno que não é laudado, mas que é hiperativo, que tem TEA, né. Sim. Quer dizer, então, aí tem outras disfunções como dislexia, dislalia, e aí vai, é vasto. E aí fica o professor lá na ponta, cuidando dessa quantidade de aluno, que é um absurdo, e acaba tendo hoje nós temos em Foz do Iguaçu mais ou menos quase que 65% de professores afastados por doença. Uhum. E aí, como resolver esse problema? Isso é um problema muito sério e muito, não é da noite para o dia que se resolve, Não é. porque nós precisamos mais profissionais, nós precisamos mais capacitação contínua, né, dos profissionais. É uma questão muito delicada. Eu acompanho de perto vários pais que têm filhos autistas que estão em escola pública, E que não escolas e não municipais. e não tem laudo ainda, né. Muitos não têm laudo por causa dessa fila que eu falei que não tá Que dando. é astronômica. É, astronômica. Então, assim, realmente isso aí tinha que ser um projeto, eh, que o prefeito deve não só dar atenção, mas atrair outros apoios, como o governo do estado, até o governo federal, para poder, subsidiar ou trazer recursos para um projeto específico para isso, né. Sozinha a prefeitura, nesse quesito, Não faz. em termos de recurso, não consegue solucionar. Mas tem que ter um projeto. Nós temos pessoas qualificadas aqui para criar um projeto. Nós temos professores, nós temos acadêmicos, mestrandos, doutorandos, nós temos Pô, nós temos várias universidades aqui dentro, né. universidades, tem muitos pensando nisso, fazendo pesquisa e tem até projetos de extensão em relação a isso. Se juntar todo esse pessoal aí, daqui você tira um grande projeto. Daqui mesmo, sem precisar nem contratar empresa, nem trazer gente de fora, nem nada. Daqui a gente consegue fazer um estudo e um projeto. Aí depois vai, buscar outros atores para poder colocar recurso e diminuir essas filas, e ter um atendimento, capacitação e tudo mais, tudo aquilo que o projeto vai indicar. E é uma coisa que a gente vê, você fala a questão, mas de ter lá na ponta o professor, ele tem que cuidar de aluno, aí não sabe se o aluno é autista, se o aluno tem TDAH, quer dizer, e o cara fica ali naquele meio, e é um volume muito grande de aluno, só ele conseguir dar o resultado esperado, apesar de que Foz do Iguaçu nós fomos presenteados, nós tivemos uma nota boa no IDEB, né, isso aí foi Boa nota, um grande avanço, com né. certeza, com certeza. Inclusive tem professor aposentado que está reclamando que não recebeu lá o dinheiro do que o prefeito, o Chico, ele fez uma ele fez um ele separou, pô, um aporte, né, separou, Breve, né? ele separou um recurso específico para o professor ganhar para dar nota do IDEB, né. Ah, sim, sim, eles chamam de, esqueci o nome exatamente, tem uma É. exatamente, é. E aí, o prefeito atual pagou só os que estão na ativa, mas aquele que na época era professor ativo, que conseguiu ter o mérito do aluno, nós chegarmos uma nota boa no IDEB, esse pessoal não recebeu e parece que não sei como é que tá aí essa questão, mas aí general, o professor merece, viu. Dá uma olhadinha para o Caio, que eu sei que você tem um olhar diferente como gestor. E a nossa cidade precisa, isso que você falou, se nós não tivermos um planejamento, eu acho que uma cidade ela tem que ter um planejamento, assim, para 20 anos, que sai o prefeito, mas tem um planejamento de continuidade daquilo. E é isso que nós pecamos na nossa cidade, né, você como economista, você sabe disso, se não tiver um planejamento, você não sabe, né. Por exemplo, no transporte, você tem que fazer estudo. Na questão da educação do autismo, nós temos que trazer esse problema, porque mudou, a coisa mudou tudo, o que que você falou, não é a mesma coisa, né. Então, você tem essa visão, né, de Claro. pensar. Agora tem uma outra coisa também, que é a questão da creche. Você como lá como vereador, muita gente
Você procura no teu gabinete vaga da creche, Muita gente. como é que você foi para resolver isso, cara? Não, a gente assim, a gente não tem interferência no executivo, mas ao mesmo tempo é nosso dever fiscalizar e cobrar. O que a gente faz é cobrar a Secretaria de Educação. Então, muitas vezes, a mãe mora ali perto de um CMEI, por exemplo, né, e não tem vaga, e aí ela tem que matricular longe pra caramba e ela trabalha e não é viável. Quem que vai fazer essa mãe? Então a gente pega e encaminha e vai na secretaria, tenta entender, ver se tem possibilidade ou não. E aí o leitor, né, que votou em você, ele acha que você não está fazendo nada, mas você não tem como interferir, Não tem porque como interferir. isso aí é uma E coisa assim, ó, do o que a gente pode ver justamente é isso, que os critérios estão sendo seguidos. E aí a gente vai fiscalizar e vai tentar, fazer com que isso se resolva. Mas o que a gente não pode fazer é privilegiar um em detrimento de outro. é lógico. Então, digamos que ela fez a matrícula, mas não tem vaga, mas se tem 3 mães na frente dela esperando também para os filhos e as 3 também moram perto, se eu tentar, se qualquer vereador tentar colocar ela na frente, é um crime. É um crime, é um É crime. um crime, isso não pode. Agora, por outro lado, muitas vezes a gente consegue identificar que os critérios na secretaria não estão sendo seguidos. E aí a gente consegue resolver a questão dessa mãe, por exemplo, justamente cobrando com que os critérios sejam seguidos. Sim. Opa, está seguindo o critério, por que não está seguindo? Ah, é verdade. Então tá, então coloca os critérios certos para que as mães que têm os filhos lá, colocam o filho lá, e os que têm filho aqui, colocam o filho aqui, certo? E você deve saber, ô Adnan, que tem, no caso do bairro, tem às vezes aquela vizinha que ela toma conta de 3, 4 crianças, ela funciona como uma mini creche, Tem. não é? Aham, Que a mãe paga uma taxa para ela poder trabalhar. sim. A gente sabe disso. Sim. Que há uma deficiência muito grande. Você sabe mais ou menos um percentual dessa deficiência? Quantas crianças nós estamos fora hoje da Olha, hoje eu não sei. Hoje eu não sei. Eu sei que há mais ou menos um ano atrás, um ano e meio atrás, nós tínhamos, se eu não me engano, tá aqui minha assessora, não sei se ela vai lembrar também do número exato, mas nós tínhamos acho que mais de 1.500 crianças fora da creche. Da creche. É. Este ano eu ainda não fui atrás para saber exatamente o quanto está. Eu fui só no ano anterior. Agora, qual é o custo? Eu acho que diminuiu bastante isso, talvez próximo de zerar, porque o próprio Ministério Público solicitou ou cobrou da prefeitura que a prioridade seja zerar a fila. Gerar fila. Então eu acredito que hoje pode estar próximo do zero, né. Agora, em contrapartida, diminuiu-se o ensino integral, então as salas de ensino integral. Então o que que eles fizeram? Muito do que fizeram ano passado, né, na gestão anterior, no último ano. Eles, o que era integral, eles fizeram 2 turnos pra Mas esse problema dos 2 turnos não resolve o problema, porque a mãe não trabalha só meio período, ela trabalha o período exatamente. Então, integral. você cobre de um lado, você tem um buraco aqui, aí você cava aqui, tira a terra desse buraco aqui, coloca aqui e abre outro buraco aqui. Então é meio que assim, só que é uma determinação do Ministério Público para que a prioridade seja zerar a fila É. em vez de ensino integral. Então agora eu acho que uma grande, vamos dizer assim, uma grande missão talvez, da atual gestão, do prefeito eleito, eu acho que repensar como será possível ampliar, nem que seja gradualmente, o ensino integral, daqui para 4 anos. Porque esse é um grande problema. E talvez não tanto para a criança, mas para as mães, mais para as mães. Então, a gente tem que pensar que hoje nós estamos num sistema capitalista, em que uma família de baixa renda, a mãe precisa trabalhar. Se ela não trabalha, Para ela fortalecer a renda da família dela. às vezes não tem, às vezes não tem nenhum marido, Nenhuma ida, né.
Então, assim, é necessário, tendo ou não marido, é necessário para praticamente a grande maioria das mães que têm filhos, no CMEIs, o trabalho. E como ela vai trabalhar se não tem ensino integral? Então é uma questão, assim, urgentíssima, muito importante, principalmente para as mulheres, para as mães, e uma questão econômica também, é de E uma direito, mas de econômica também. A Câmara já chegou a fazer o estudo de quanto sai um aluno da creche para o município, o custo individual por aluno? Sim, tem uma estimativa, eu não tenho aqui, eu não trouxe aqui, mas tem uma estimativa sim, tem uma estimativa, e que se a Emily puder dar uma pesquisada aí, a gente já fez esse levantamento, a gente tem esse documento. Então, eu te perguntava se a secretária de educação na época, no ano passado, quando eu fiz entrevista com ela, ela me falou que era em torno de R$ 1.650 por aluno. R$ 1.650 por aluno. E aí eu pesquisando uma rede privada custa 800 e pouco por aluno. Por que então não fazer aquela lei, PPP, público-privado? Tem que ver bem esse custo aí, tem que ver bem esse custo. Assim, é uma alternativa que daria para desafogar um pouco, Desafogar, não trocar, né, não trocar, não ou trocar. seja, abrir mais vagas no privado, ou seja, não fechar o público, transformar o público em privado, mas como tem déficit de vagas, usar as vagas do privado para isso. Como foi feito lá atrás nas universidades que o Lula fez o ProUni, ProUni, né, justamente, é. então que os alunos iam para as universidades particulares e o governo pagava. Então é possível fazer, teve até um avanço disso, uma ideia do vereador Jairo Cardoso, e que não foi reeleito infelizmente, mas eu gostava muito É, dele, da eu personalidade dele. gosto muito do Jair. Se ele tiver Ouvindo, eu vou ouvido aí, trazer você aqui, viu, Jair? vamos fazer esse corte e mandar para ele, tá. O Jairo é uma pessoa que Eu vou convidar você, Jair. Eu gosto muito do Jair. Jair é gente boa o mesmo. Jairo é um cara que eu aprendi a gostar muito dele nesses Eu 4 anos, sabe, uma pessoa totalmente correta, e bom mesmo, muito bom. transparente, de palavra, tem postura, tem posição. Ele é um crente, não daqueles, hipócritas, não. Ele acredita de fato e ele faz aquilo que acredita. Então eu aprendi. Então ele teve essa ideia de transformar isso numa lei. Acabou não passando por questões, talvez, de, eh, não competência do legislativo para legislar sobre isso, que voltou ao executivo. Então, se eu não me engano, a CCJ, que seria a Comissão de Justiça da Câmara, vê como inconstitucional a Câmara legislar sobre isso, então deveria vir um projeto do executivo para a gente somente aprovar. Mas é algo a se pensar, assim, logicamente que esses valores que você disse têm que ser bem checados, né. Essa informação foi É, passada pela própria secretária e eu chequei a nível privado. Tanto é que eu tive conversando com o pessoal do Bertone e o custo para o aluno do Bertone saía nessa faixa, entendeu? seria muito interessante uma ideia de complementar Pô, nesse se a gente sentido. paga 1.650, se a gente vai pagar 800, então de repente vale mais a pena, né? Sim. É uma coisa de pensar. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque o meu sobrinho veio agora de Portugal, né? Ele mora em Portugal há muitos anos, e lá em Portugal o prefeito fez isso. O filho dele está numa creche privada, mas quem paga é o estado, o governo paga, o prefeito que paga porque a demanda era muito grande, e o Ministério Público acionou, e lá, todas as creches são período integral. Então, quer dizer, de repente, já que o Jário propôs, eu acho que valeria a pena, viu, general? Pensa nisso, dessa ideia, nós estamos aqui pensando no debate, trazer a ideia é boa, a ideia é boa, eu não tenho que trazer, né? Com Tem que certeza. florir, tem que discutir. Sim. Eu acho que vale a pena até a Câmara discutir novamente se é inconstitucional, não é. Eu, no meu entendimento, eu acho que não, É. não seja Não, constitucional. não é que ela é inconstitucional pela lei em si, mas tem que vir do executivo, segundo a leitura
da CCJ. Mas eu acho que a Câmara pode o Legislativo ela pode provocar o Executivo Pode a provocar, mas não fazer a lei, ou seja, fazer uma indicação, sim, ela pode fazer eu sei, eu entendi o que você entendeu? quer dizer. E É que na realidade isso é uma função do Executivo e do do executivo. Legislativo. Mas o Legislativo ele pode provocar o debate da sociedade. Cara, deve provocar, É na verdade, deve provocar. provocar. É. Porque, assim, há um entendimento, alguns já estão questionando esse entendimento, que tudo que onera tem que vir do executivo. Então, a gente só pode fazer lei que não onera o poder público, Lógico, entendeu? porque quem está no mandato lá é o prefeito. Ele que responde juridicamente, né. Responde, exatamente. É o que acontece hoje no Brasil, né. Nós estamos vivendo um semi-parlamentarismo, não é isso? Quer dizer, você tem ali um monte o centrão praticamente manda no governo, quer dizer, o Lula quase não faz nada, né. Porque 50 e poucos por cento são de emendas, né. Sim, sim, sim. Quer dizer, então é que isso que você está falando é realmente correto. Mas lá em Portugal fizeram isso, e eu achei que isso vale a É uma ideia interessante. e essa que você falou, não sabia não, eu vou trazer o Jairo aqui para discutir. Eu acho que a gente tem que provocar. Por isso que quando eu pensei no podcast, de criar esse estúdio do podcast, é criar esse debate. E você é um cara democrata. As pessoas vão falar assim: "Pô, você tá botando o Adnan numa saia justa", mas não tem nada a ver, não é saia justa, nós estamos discutindo e você entende isso como um fato que a gente tem que repensar. Certamente, E a creche é um dos maiores problemas na nossa cidade, certamente, né, você vê que é uma coisa. perfeito. Agora tem uma outra coisa que você vai falar, eu acho que não dá pra gente fugir, né, o hospital, cara. Afinal, vai descederar ou não vai? Vai continuar do jeito que tá? Como é que tá aí? O que que a Câmara vê, o que que você vê em termos de ajudar esse governo de transferir esse hospital, sei lá, o que não sei, porque a Câmara não pode fazer nada, porque tem que ser o executivo. Eu acho que hoje está mais emperrado do que andando as tratativas ou o processo de federalização do hospital, sendo bem realista. Caramba, Bem realista. isso é triste pra nossa cidade. É triste, com certeza. Agora, tudo pode acontecer. Se da noite para o dia acontecer algum tipo de rearranjo ou acordo que acelere isso, ainda dá tempo. Mas se você for tirar uma foto de hoje, como está o processo, está meio emperrado. É, porque o ano que vem já começa é um ano de eleição, aí não pode fazer nada, e para tudo. Exatamente, exatamente. Então, assim, infelizmente é isso, né. E Foz do Iguaçu seria maravilhoso se federalizasse, sabe. Não seria a solução de tudo da saúde, claro que não, mas teria um fôlego muito grande para a saúde de Foz do Iguaçu, Sim, porque principalmente em termos orçamentários, né. fundamental, você desafoga, é que o dinheiro da saúde está todo empenhado no hospital. Sim, Você pega são 15 milhões, segundo o Carlinhos, por mês que a prefeitura faz o aporte. Desses 15 milhões ele ia sobrar para investir aonde? Lá na ponta. exato. E aí você consegue contratar mais médicos, consegue contratar Sim, melhor, criar mais unidade de saúde, né, você consegue melhorar a saúde, que é a saúde primária e secundária, que é a responsabilidade do município. exatamente. Porque o hospital é a saúde terciária e quaternária, que é função do estado, do governo federal. Sim, Eu acho que isso é o maior pecado que existe, o maior crime que nós temos na nossa cidade é esse, claro, claro. né, você bem, Eu estava numa entrevista há 2 anos atrás, e aí eu falei esse número, né, em vez de 15 eu falei 14 milhões, né, que na época era 14 milhões por ano que comia da do orçamento o hospital. E aí só para deixar claro, né, e aí o Mafra, o procurador aqui do município, estava assistindo minha entrevista lá, e aí ele mandou mensagem e falou: "Não, é 10 milhões, porque 14 é o total, mas parece que economizaria 10 milhões e 4 milhões não tem como economizar". Então mesmo 10 milhões já é muito, porque 10 milhões por mês vai dar 120 milhões por ano. É muito dinheiro, é muito dinheiro, entendeu? Dá praticamente 10% no nosso orçamento. é. E tem uma outra agravante, porque você pega ali aqueles funcionários que estão ali naquela autarquia, ela poderia vir para o município, porque nós temos DET.
de funcionário na prefeitura. O maior problema de Foz é a falta de funcionário, que o pessoal acha que tem muito, não tem, cara. Não tem, a nossa cidade ela é atípica. Sim. E é uma coisa que nós vivemos na tríplice fronteira. Nós atendemos brasiguaio, paraguaio, argentino, turista. Uhum. Há uma ideia disso que você falou, né, se fosse federalizar, pegar todos os recursos humanos desse hospital e colocar, por exemplo, nas UPAs, né, ou deixar as UPAs por conta, dessa, fundação, né. E talvez até fazer uma terceira UPA, né, Terceira UPA. terceira UPA que já está no Projeto no projeto do prefeito, né. Sim. Então isso seria muito bom, né, mas hoje infelizmente está meio emperrado. Enterrado. Bom, a gente reza aí para que Inclusive, aconteça alguma coisa que destrave isso. quando eu fiz a entrevista com o secretário de saúde, eu até falei para o Beto Preto, que eu admiro muito, viu, Beto Preto, admiro muito. É um baita ele continuou como secretário, não sei se ele agora está como deputado federal, né, ou deputado, federal. Eu acho que ainda ele não, acho que ele foi eleito deputado federal, Federal, mas acho que ele foi chamado para assumir a secretaria de saúde. saúde. É, Mas eu acho que deveria se pensar o seguinte: cidade de fronteira, ela devia ter um aporte a mais do recurso do SUS. sim. Foz do Iguaçu hoje acho que atende praticamente, acho que quase 1.000.000, É, isso aí né, mesmo. talvez não tanto, mas no mínimo 600, 700.000, É, mais que o dobro da do população. da população. O SUS, o Sistema Único de Saúde de Foz do Iguaçu, atende mais que o dobro da população de Foz. Então como é que não recebe a um adicional por isso, né? Eu acho que Deveria. devia ter uma lei federal estabelecendo que cidade de fronteira, eles calcular mais ou menos aquele grau. Se nós tivemos lá na CIF falando sobre aquele projeto econômico, mostra que numa redondeza um raio de 50 quilômetros, nós chegamos a ter quase que a população de Curitiba. Então você imagine só, o volume de gente que chega aqui é muito grande e usa toda a infraestrutura da nossa cidade. Sim, E isso impacta na saúde, impacta na economia do município. E aí fica na mão do prefeito, é. que é essa que é a dificuldade que a população não consegue entender, né, porque você tem um custo elevado. Quando ele compara Foz do Iguaçu com Cascavel, é outra coisa que eu acho que isso vai totalmente. Cascavel é uma coisa, Foz do Iguaçu é outra, são outra realidade totalmente diferente, concorda? Você é economista e sabe disso, Sim. é outra realidade. Não dá para comparar. Aí fala: "Mas lá tem não sei o quê, tem não sei o quê", mas não é outra realidade. São problemas totalmente diferentes, é outra população, é um outro comportamento. Não é essa a visão que você tem? Com certeza, não tem comparação Foz do Iguaçu com Cascavel em muitas questões, em muitas questões, né, a particularidade, coisas tão peculiares de Foz do Iguaçu que jamais se aplicariam à nossa diversidade, sabe. Hoje quantas etnias nós temos em Foz do Iguaçu, sabe, alguns falam mais de 70 etnias. Nós temos pessoas do mundo inteiro aqui, sabe. Lá numa cidade também que ela vive praticamente do agronegócio. Sim, Cascavel é hum, praticamente, não é, eu não sei, a economia do Cascavel ela é mais pujante no agronegócio. A sim. nossa economia é mais dentro da área de turismo, então quer dizer, Turismo, tem comércio, comércio muita coisa, né. Fora isso, nossa ligação com o Paraguai e com a Argentina, o próprio comércio. Tem um estudo também do professor Gustavo Vieira, que é ex-reitor da Unila, que vê o quanto o sistema de saúde aqui ganha particular, né, ganha, com pacientes de fora de Foz, né, principalmente dos paraguaios, dos argentinos também, quantos vêm para cá. E o comércio, quanta gente daqui ganha dinheiro no Paraguai, porque tem empresa lá e vai e volta todo dia. O sistema de saúde que a gente comentou, o sistema de saúde público, o quanto que a gente atende de pessoas que não é de Foz do Iguaçu, isso não existe em Cascavel. não existe. Existe assim, porque ela é uma regional de referência de algumas cidades vizinhas, que já são contabilizadas porque lá tem um hospital
É regional. Regional, federal e tem federal também. Federal também, tem os 2. É. E aqui a gente não tem, Tem. entendeu? Então lá já está contabilizado isso. Aqui a gente não tem isso e recebe, além das cidadezinhas ao redor do Brasil, a gente recebe ainda do Paraguai, principalmente. Muitos, né? Muito. Então, assim, tem uma particularidade aqui de Foz do Iguaçu que não tem como comparar entre coisas boas, positivas e negativas, que só Foz do Iguaçu tem. Né? Não é porque é uma cidade com uma quantidade populacional parecida que a gente pode comparar em tudo. Em algumas coisas sim, mas a maioria das coisas não dá para comparar. Começa que o agronegócio no Cascavel é 5 vezes maior do que o de Foz, né? Se não for mais, comparado, né? Sim. O fator econômico, né, de arrecadação acho que do Cascavel, ele passa mais pelo ser agronegócio. Tem muita indústria também, Então. e isso também, uma indústria, você sabe, o IPTU de uma indústria é diferente de um residencial. E nós temos também uma coisa que o Ricardinho colocou aqui, que nós temos ainda muito loteamento irregular, né? Tem bastante. Bastante, né? Bastante. Se a gente legalizar esse loteamento, é IPTU que entra, né? É dinheiro que entra no Claro. nosso Com certeza, com certeza. E grande parte da população quer regularizar, que é. quer regularizar. Então vale também uma força-tarefa para regularizar, né? Você sabe que você falou agora em força-tarefa, São Caetano do Sul, foi de São Caetano do Sul, São Bernardo, eu não lembro agora. O prefeito, ele contratou uma empresa que era botava técnicos de edificação, eles visitavam as casas, fazia o projetinho, legalizava a casa todinha da pessoa, porque muitas vezes as pessoas, ela não tem como legalizar a casa, não tem como fazer toda a regulamentação que tem um custo. Então a prefeitura, ela pagou esse custo, legalizou, e lá no IPTU ela parcelou a a distância, mas de forma que esse usuário, ele passou a ter a propriedade legalizada e também a prefeitura passou a receber Claro. aquele dinheiro que ele não recebia. Quer dizer, então eu acho que você falou a força-tarefa. Eu acho que é uma coisa que nós tínhamos que pensar nisso, né. Eu acho que nós merecemos isso. Você vê quantas coisas que você pode fazer como gestor, que você como vereador não pode. E é isso que a população, há uma diferença muito grande. Qual é a função do vereador e qual é a função do prefeito? São coisas totalmente diferentes. E a população lá na ponta, ela não sabe. Sim. Ela acha que você é que tem que fazer, não é? Exatamente. Você depara com essas coisas, né? Certeza, bastante. Aí vai a gente explicar, conscientizar as pessoas, o que é tudo o processo, quem que é responsável por isso, quem que não é, qual que é o nosso limite e tudo mais. E dessa gestão passada, se você fizer uma contabilidade dessa gestão passada, qual foi a lei que você acha que impactou mais na tua vida? De minha autoria, Da sua autoria? nesses 4 anos do primeiro mandato, sem dúvida, a principal lei que eu apresentei e foi aprovada foi a obrigatoriedade de ensino de inglês e espanhol nas escolas municipais. Então a gente obrigou o município a ensinar inglês e espanhol. Então isso vai dar frutos para o nosso futuro, para o futuro das nossas crianças e da nossa cidade esplêndidos. Frutos assim que a gente nem imagina os desdobramentos no futuro. A gente está pensando isso daqui 10 anos, daqui a 10 anos, lógico, entendeu? Numa cidade, nessa cidade onde eu disse que é uma das melhores do mundo, vão ter pessoas Uma falando cidade que inglês. ela vive praticamente do turismo, e o turismo ela precisa que o cara domine o idioma, né? Então a gente teve muitas contribuições, mas essa, no primeiro mandato, eu tenho certeza que é a mais importante, estrutural, de longo prazo e pensando assim, numa grande transformação através da educação. Você está falando isso e na época quando eu propus o Felipe vir como candidato a prefeito, saiu como candidato, o Felipe Mansur, num dos projetos eu falei para ele: São Caetano do Sul, o prefeito lá fez uma coisa muito interessante. Ele pegou ele fez um edital, né, permitiu que a escola de idioma
desse curso de idioma para os alunos do município. Ah, interessante. Ele fez uma parceria público-privado. Por quê? Porque, queira ou não queira, a escola de idioma, ela tem um know-how, ela domina o know-how. Ela domina o know-how, domina a expertise Certo. no desenvolvimento de língua. E isso diminuiu o custo do estado, Sim. do município. Por quê? Porque você ter que contratar professor, aquela coisa de... E aí, qual é a coisa mais bonita que todo mundo na cidade fizeram pesquisa? O pai sentia o maior orgulho porque o filho estava estudando no FISC que do patrão do filho dele, entendeu? Isso, meu filho estuda no FISC, meu filho estuda no Wizard, entendeu? E o meu patrão lá paga para o filho dele, mas o meu prefeito paga para mim. Então é uma coisa, assim, muito bonita, né, eu vi. Claro, eu recebi, assim, relatos de pais, principalmente de mães, falando: "Olha, Adnan, o meu filho chegou hoje falando 3 palavras a mais em inglês, me arrepiou, porque eu jamais imaginaria", entendeu. Então, assim, aí você vê poucos avanços, você vê o interesse, despertando interesse na criança em uma nova língua, se familiarizando pouco a pouco, né, e isso pode, acho que entrega para ele, pode, né, dar uma diferença enorme, enorme. Você vai plantar ali, em cada criança, você vai plantar ali aquela vontade e mostrando a importância de falar inglês. Então, desde cedo ela vai olhando para aquilo, prestando atenção nas palavras, aprendendo, sabe, é incrível. Adnan, a bola agora ela vai parar de rolar aqui nesse momento, É. nós estamos no final do nosso podcast, e aí gostaria que você fizesse um encerramento do você ter estado aqui no nosso ambiente da bola. Olha, professor Júlio, eu digo que esse espaço aqui nem pareceu uma entrevista. Uma conversa à vontade aqui, né, como a gente sempre conversa de vários assuntos da cidade, essa foi mais uma conversa. Eu até tinha esquecido que tinha câmeras aqui filmando, de tão à vontade, e esse espaço, de verdade, tá com a bola toda. Então você tá de parabéns, e quem está aqui assistindo também, aproveite e apoie aqui, siga, compartilha, comenta, manda o link para os amigos aí, vamos fazer essa audiência crescer pouco a pouco, vamos melhorar também as nossas transmissões, para que a gente possa aí fazer desse espaço um espaço cada vez mais amplo, democrático e acessado por mais gente. É, gente, chegamos ao final desse podcast, mas a bola vai continuar rolando em Foz do Iguaçu, porque vem o próximo episódio, e aí você comenta, compartilha lá para os seus familiares e veja, mas to toque aquele sino para você receber, ah, o mais um episódio do podcast. Muito obrigado pela sua audiência e muita energia positiva para você e para sua família.